Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo de volta. Meu nome é Júlio Victório e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho segundo escreveu João. Estamos estudando o capítulo 1, hoje o versículo 14, né? Vamos estudar mais uma vez o versículo 14 porque ficaria muito grande o último vídeo, tá bom? E o texto para nossa meditação hoje, João capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, ó: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, então, rapidamente eu trouxe a profecia lá de Zacarias, que foi profetizado centenas de anos antes do Senhor Jesus nascer, e nós verificamos que o profeta já havia profetizado que o Senhor Jesus ele viria, que ele viveria, né? Ele habitaria entre nós. Então, nós verificamos também que conseguimos traçar um paralelo entre esse texto e o tabernáculo que era o templo móvel da nação de Israel. Agora, olha que interessante, nós verificamos que o texto nos mostra, vimos a sua glória. Então, observe que João, que é o autor desse evangelho, né, o autor desse evangelho, João ele nos mostra que eles viram. Então João ele se coloca como testemunha ocular. Vimos a sua glória. Olha que coisa maravilhosa, né? Então nós observamos que João e os discípulos eles conseguiram ver não só o Senhor Jesus, mas conseguiram ver a glória do Senhor Jesus. Então eu faço uma pausa nesse momento. Quantas religiões você conhece? Quantas religiões nós conhecemos, né? Quando nós olhamos para essas religiões, a sua grande maioria, eu poderia citar várias aqui para você, mas não vou fazer isso por uma questão ética. Mas quando nós olhamos para essas religiões, nós verificamos que os seus líderes, na sua grande maioria, eles declaram terem recebido uma revelação de Deus, uma revelação de um anjo, ou uma revelação de sei lá o que. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, observe que ele não só se declarava Filho de Deus, mas observe que João ele se coloca como testemunha ocular. Vimos a sua glória. Então, muito mais do que o Senhor Jesus dizer que era Deus, dizer que era o Filho de Deus, muitas testemunhas conseguiram testemunhar a glória de Deus, conseguiram testemunhar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Não houve um fato que Jesus tivesse feito, não houve um milagre, não houve nada que Jesus houvesse feito, nem a ressurreição de Jesus não foi algo que não pudesse ser visto. Então, tudo que Jesus ele fez tinham várias testemunhas, existiam várias pessoas ali acompanhando. Então João ele nos mostra, vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai. Então não é qualquer glória, não era como a glória que estava no tabernáculo, não era como a glória de um ser celestial, mas como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, a glória do Filho de Deus, não é qualquer glória, mas é uma glória maravilhosa. Então nós verificamos que o finalzinho do versículo nos mostra, né, que vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Agora, por que cheio de graça e cheio de verdade? Lembra que nós falamos do tabernáculo? Bom, o tabernáculo ele era o local onde ficavam as tábuas da lei. Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, ele não era como o tabernáculo, né? Ele não era somente a lei ou a palavra de Deus. Jesus ele vai além. Jesus é a graça, é a própria manifestação da graça. E o que é a graça? A graça é um presente de Deus. Mesmo sem nós merecermos, o Senhor Deus Altíssimo, ele nos via a sua graça. Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, ao contrário do tabernáculo, ele não tinha só a lei, só a palavra. Ou seja, nós não precisamos observar aqueles 10 mandamentos para que sejamos salvos, mas somos salvos através da graça do nosso Senhor Jesus. Olha que coisa fantástica, meu amigo. Bom, e quando nós olhamos, Jesus é aquele que tinha a verdade. Jesus é a própria verdade. Lembra de João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavras do nosso Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele é a própria verdade. Então, quando nós olhamos
para o tabernáculo, nós verificamos que ali existia uma série de coisas que representavam o Senhor Jesus, uma série de coisas que já tipificavam o Senhor Jesus. Quer ver, por exemplo, olha, o texto de Hebreus, deixa eu ver aqui, Hebreus 8:5, livro, carta aos Hebreus, capítulo 8, o versículo 5, diz assim: eles servem num santuário que é cópia e sombra. Olha que interessante. Eles servem num santuário que é cópia e sombra. Lembra do tabernáculo? Ali existiam tipos, existiam coisas que representavam o Senhor Jesus, existiam coisas que eram apenas sombra do Senhor Jesus. Então, observe, eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, ou seja, do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus. Já que Moisés foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo, tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado no monte. Então, quando nós olhamos para o tabernáculo, ali nós verificamos que existia uma série de coisas que representavam, que tipificavam o nosso Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos para o próprio Senhor Jesus, o texto nos mostra que ele era cheio de graça e cheio de verdade. Então não eram mais coisas que representavam. Ali em Jesus já era a verdade. Jesus, ele é a verdade. Jesus é a maior manifestação de Deus. Jesus, ele é a maior revelação de Deus para a humanidade. Então, se você quer aprender sobre Deus, olhe para Jesus. Se você quer ir a Deus, olhe para o Senhor Jesus. Se você quer se achegar a Deus, se achegue ao Senhor Jesus. Ele é aquele que veio habitar entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. A nossa salvação, ele vem por essa graça, que é um presente de Deus para mim e para você. Então receba essa palavra e guarde no seu coração, e que Deus te abençoe grandiosamente. Curte nossa página para que você continue acompanhando nossos estudos e compartilhe nossos vídeos, tá bom? Para que alcance muitas pessoas. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe. Amém.